Você já parou pra pensar no porquê que a mansão do Gustavo Lima tem essas colunas enormes, sendo que isso não tem absolutamente nada a ver com as casas de roça e fazendas no campo que vem em mente quando a gente pensa em sertanejo? Ou então, já parou pra pensar no porquê que a Havan tem essas mesmas colunas neoclássicas inspiradas na Casa Branca e Estátua da Liberdade, só que aqui no Brasil? Ou então, assim, já reparou que Hitler e o imagético contemporâneo fascista nazista faz uso dessas mesmas colunas e neoclássico em todo o seu imaginário? Isso não é uma coincidência. O embate político ele é um embate estético, e tanto o bolsonarismo quanto o nazismo não são exceções a essa regra, ainda mais visto que se alinham com essa agenda supremacista branca. O conservadorismo neoclassicista, avesso à modernidade e ao progressismo, é um desses campos de batalha política e ideológica. E hoje, a partir das colunas neoclássicas, a gente vai tentar entender um pouco sobre como isso tudo acontece. Não é surpresa nem novidade para ninguém o conservadorismo cultural e político do bolsonarismo. Eu falo isso sobre o presidente infelizmente eleito em 2018, mas talvez principalmente sobre a rede de seus seguidores. Esse conservadorismo vai se manifestar a partir das manifestações machistas do Zé Neto contra a Anitta e sua tatuagem no Tororó, o que vai desencadear todos esses escândalos de financiamento público do sertanejo e manipulação política vergonhosa aqui no Brasil em 2022. Esquema de financiamento público eleitoreiro esse que vai viabilizar a construção dessas mansões absurdas e as colunas gregas na casa do Gustavo Lima, por exemplo. Vai se manifestar na postura anticientífica de Luciano Hang, que vai pelo misticismo das curas mágicas e patrocina esse tratamento criminoso com ivermectina e cloroquina durante a pandemia do coronavírus. E nas mesmas colunas gregas e Estátua da Liberdade na frente das lojas da Havan. É uma visão de um puritanismo e conservadorismo cultural que andam juntos, uma deslegitimação de tudo o que é popular brasileiro e um louvor a essa visão mítica e incorreta de uma cultura eurocêntrica e branca. E para não falar que eu tô viajando nessas ligações, não custa lembrar disso daqui. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. Não precisa de ir longe para encontrar essas referências. E assim, cara, é absurdo pensar que isso aconteceu de verdade, sério, assim, com direito a tudo, direito ao mesmo enquadramento, com o quadro do Supremo Líder no fundo, com a música clássica de Wagner também. Isso não é um flerte, né? É referência direta a esse imagético fascista europeu. Mas assim, por que especificamente o neoclássico e essas colunas brancas? Antes de tudo, um pouco de contexto. Por mais que você provavelmente esteja pensando nas colunas da Grécia Antiga, esse tipo de estrutura arquitetônica existe desde muito antes, lá desde o Egito Antigo, inclusive outras civilizações anteriores. Daí, na contemporaneidade, essas colunas vão continuar a existir, com diferentes adornos e padrões estéticos, sendo que vai ser justamente nas colunas gregas e romanas, lá da Antiguidade Clássica, que o Renascimento vai ver o seu principal imagético entre os séculos XIV e XVI, e depois o neoclássico iluminista vai fazer referência a esse mesmo imagético dos séculos XVIII ao XIX. Segura minha mão que esse apanhado histórico já vai fazer sentido, eu prometo. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, a gente tem que pensar na história da invenção da geometria e na própria história do amadurecimento da arquitetura enquanto essa disciplina que tem por objeto a precisão projetual. Uma ideia de antever com bastante rigor o que vai ser construído no futuro, de aliar a teoria com a prática. E aqui, justamente, né, as colunas vão exercer esse papel dos pilares que vão servir como base estrutural para manter as construções de pé. Essas colunas gregas podem ser classificadas de acordo com as diferentes ordens arquitetônicas gregas, descritas pelo romano Vitrúvio, que vão se diferenciar pelo seu uso, mas principalmente serão reconhecíveis pela diferença dos seus capitéis. Veja só, eu não sei se você já reparou, mas uma coluna grega pode ter um pedestal, uma base, um corpo ou fuste, um capitel, um entablamento e um frontão.
Daí, a parte mais legal é aquela da ponta lá de cima, mais rebuscada e bem bonita às vezes. Essa ponta é o que a gente chama de capitel. Daí, essa ponta pode ser retinha e bem simples, que é da ordem dórica. Pode ter umas voltas laterais, meio com pergaminhos que pensamos quando falamos de colunas gregas, que é da ordem jônica. Ou pode ser mega rebuscada, com umas folhas detalhadas e até umas esculturas pequenas de figuras míticas às vezes, que é a coluna de ordem coríntia. Essas colunas vão ter a sua própria aplicação na Grécia e Roma de acordo com distinção estética, matemática e de uso, tendo materiais e formas mais imponentes quando associadas a pessoas de poder ou templos religiosos, que é o princípio do decor, junto da simetria e euritmia. Elas podem ter tamanhos diversos, de pequeno a gigantesco, seguindo proporções humanas de diferentes utilizações, normalmente função estrutural, que serão apontadas no Tratado de Vitrúvio sobre a arquitetura. O tratado ele é bem mais complexo que isso, além dele ser criticado por especialistas e estudiosos em Grécia e Roma Antiga, ainda mais por se tratar da visão de uma pessoa romana sobre um passado grego. Mas ele não vai deixar de ser importante, vai ser fundacional sobre a maneira como a gente vai entender todo esse universo. Aqui a gente vê o contraponto de uma arquitetura em uma democracia grega contra uma leitura imperial romana. Daí, no Renascimento, no século XIV, o ideal grego clássico vai ser retomado. Depois da Era Medieval, a gente vai ver essa representação das estruturas arquitetônicas clássicas nas belas artes europeias, né? Que vai incluir a pintura e a escultura, por exemplo. Vale ressaltar, inclusive, que, 1.900 anos separam os 500 anos antes de Cristo, lá da Grécia Antiga, dos 1.400 depois de Cristo, do Renascimento. A forma desses artefatos históricos, então, estava completamente alterada com seus pigmentos corroídos e dando a sensação que eram feitos originalmente sobre mármore branco. Essa forma, que vai ser, na verdade, errônea de entendimento da Antiguidade Clássica, porque despe ela de toda a cor, que vai ser, no final das contas, apropriada pelo Renascimento e vai reverberar nos séculos a vir, na forma das representações dessas mesmas estruturas ideais gregos. No Renascimento, o antropocentrismo toma frente, e a gente vai ver essa retomada dos pensadores clássicos. No Iluminismo, no século XVIII, então, o neoclássico ele vai surgir como essa linguagem mais estritamente estética, não mais partindo de um sistema construtivo como era o caso dos clássicos. Por isso que às vezes parece uma coisa meio fake, né? Porque aquelas colunas não têm mais necessariamente a função de sustentação, mas muito mais de dar aparência a algo. Uma escolha estética que tem a intenção de impor, através de prédios públicos, esse poder a uma população. O século XVIII iluminista é o tempo da queda da Bastilha, que vai contra o ideal do Deus Rei. Mas também é o tempo em que Napoleão vai consolidar o primeiro Império Francês. Esse uso do neoclássico persuasivo é sobre uma imponência totalitária, que inclusive vai ser utilizada mais adiante. Só que agora não tem absolutamente nada a ver com os ideais clássicos democráticos gregos. Longe disso. É sobre a utilização dessa estética como forma de persuasão. E é aqui que a gente chega à modernidade. Com a ascensão do nazismo na Europa, a gente viu a ascensão dessas mesmas colunas no fascismo alemão. Uma ascensão do clamor pelo imaginário neoclássico, anti-moderno, ante tudo que era novo. A Barbara Miller-Lane, que é pesquisadora e historiadora da arte, vai comentar em publicação de 1997 sobre justamente essas conexões a partir de Albert Speer, arquiteto principal de Hitler de 1934 até 1945 e ministro de Armamentos e Produção de Guerra de 42 até 45. Speer, junto de Hitler, vai conceber a cara da arquitetura nazista. Essa cara de arquitetura que tem uma conversa com o neoclássico, que remete ao grego romano, que eles vão apontar como essa versão idealizada da imagem ariana. Essas obras arquitetônicas, elas tinham aspiração teatral, servindo de palco mesmo para as passeatas nazistas e desfiles militares. Elas tinham a aspiração de serem maiores que a vida, devendo ser tão grandes quanto possíveis, enormes, e durar milênios a fio. Deveriam perdurar mesmo depois do fim do regime nazista, da mesma forma
que as obras arquitetônicas perduraram mesmo após a queda do Império Romano. Visão de ruínas essas que o Speer e o Hitler conversavam quando discutiam o trabalho que eles estavam construindo juntos. Vai ter gente que vai querer dizer que a arquitetura é agnóstica, isenta de política, até porque, de fato, o neoclássico não é necessariamente fascista e o fascismo não é necessariamente neoclássico. Só que aqui, essas escolhas vão ser enormemente carregadas por esse simbólico político absurdamente nefasto. E o Speer, ele não era ignorante a esse respeito, longe disso. Tanto que ele vai reconhecer nos seus memoriais pós-prisão por crimes de guerra a carga ideológica e política que movimentava o seu trabalho. Uma carga que busca influenciar pessoas por meio da arquitetura e uma arquitetura que vai servir como símbolo dessa visão problemática, supremacista, branca, nazista, que tem o neoclássico como sua representação. Daí, falando sobre neoclássico e supremacismo branco, a gente pode comentar do texto de 2017 da Maya McAngelo, que é artista e pesquisadora em arte, que vai traçar essas conexões que apontam o neoclássico enquanto uma ferramenta, uma instrumentalização de imagens para a veiculação desses ideais supremacistas brancos no mundo contemporâneo. Esse neoclássico que se comporta como uma visão deturpada do clássico, transformando este clássico em uma enganosa representação hegemônica branca. Essas estátuas monocromáticas em mármore branco que representam corpos atléticos de uma beleza idealizada europeia que meio que proíbe todos os outros corpos. É uma visão de uma incorporação enganosa das simetrias vitruvianas por meio do corpo humano. Esse simbólico vai ser apropriado pelo regime nazista, então, como uma apresentação da continuidade mitológica ariana de deuses e heróis gregos brancos. E vai ser ainda hoje continuado por meio de monumentos e colunas neoclássicas, ou então, de um ponto de vista de mídia mais contemporâneo, por meio de montagens de estátuas romanas naquele que é o primo feio do Vaporwave, o Fashion Wave. O fascínio é com a visão de como os renascentistas e iluministas pensavam enganosamente que eram as obras gregas e romanas. Uma imagem de mármore por detrás dos pigmentos corroídos pelo tempo. Um fetiche por um tempo que nunca existiu. Tanto não existiu que vale comentar sobre como é falacioso dizer que a Grécia, ou mesmo toda a Europa, foi construída exclusivamente por pessoas brancas. São mouros, árabes e brancos, claro, que construíram essa história. Aquelas estátuas não representam necessariamente pessoas de pele clara. É uma visão distorcida, assim como é distorcido pensar na Grécia Antiga como esse espaço de democracia plena, dado que era um povo que escravizava outros povos. É um viés de confirmação racista e supremacista branco. Um nacionalismo tradicionalista que busca a sua redenção no passado. Nosso amigo Normosa, inclusive, pessoa maravilhosa, produziu um vídeo que vai tratar justamente sobre a manipulação estética e reescrita do passado pelo regime nazista como uma forma de avanço da sua agenda totalitária e convencimento de pessoas aparentemente, teoricamente sensatas. Um convencimento dessa gente sobre esse mito do outro. Vale a pena conferir, tá fantástico o vídeo. Bom, para além do nazismo alemão, um pouco antes, essa visão neoclássica do século XVIII vai acabar influenciando a visão fundadora estadunidense. Que nem eu já disse, uma visão neoclássica essa, que é embranquecida com base em réplicas em mármore romanas sobre esculturas gregas que eram em bronze. Uma interpretação equivocada do passado greco-romano. A estética branca neoclássica vai então ser fundacional para a construção da identidade estadunidense, entranhando ainda mais essa visão puritana branca na imagem hegemônica da cultura ocidental. A referência neoclássica estadunidense, a gente poderia argumentar que é mais afim aos ideais democráticos gregos, né? Visto que parte de uma emancipação contra o Império Britânico no século XVIII. Mas ainda é uma visão democrática que é branca e excludente, dado que não inclui, por exemplo, os povos originários indígenas da América do Norte, que ainda conta também com a escravização de pessoas negras e que também não inclui povos latinos. Ainda é uma visão neoclássica supremacista branca. Essa visão estadunidense, daí,
vai ser importada enquanto um ideal a ser seguido a partir de uma dominação cultural frente a países que não fazem parte do norte global, o que inclui, é claro, o Brasil. Uma visão de um neoclássico ainda eurocêntrico e que se mistura com os novos códigos do nazismo na modernidade e com os símbolos adotados pelo conservadorismo racista contemporâneo. E aqui estamos nós, com colunas gregas de tamanho colossal na frente das lojas da Van, que fazem referência às construções estadunidenses. Ou então com a mansão do Gustavo Lima, que, se você quiser passar pano, pode falar que é uma referência ao country norte-americano, mas que vai ser um símbolo de ostentação e desse sertanejo transformado em arma para o avanço da agenda bolsonarista. É sobre uma herança branca que é neta da do neoclássico, que puxa os trejeitos sem muito entender de onde. Ou então é sobre um dog whistle, né, que é essa maneira de incorporar mensagens crípticas e políticas de direita em meio a produtos de mídia aparentemente comuns. Isso se a gente quiser dar um pouco mais de crédito para a forma de pensar, agir e expressar desse pessoal. Uma imagem que se conecta nessa linhagem problemática de pensamento neoclássico que muito pouco tem a ver com o povo que caminha no nosso país. Assim, o problema não é o sertanejo especificamente, ainda mais se a gente falar do sertanejo lá do interior de Minas, por exemplo. Mas é inegável a ligação do movimento atual desse pessoal com a busca de uma hegemonia bolsonarista e totalitária. Tá, mas quais são as alternativas para essas colunas neoclássicas? Bom, que tal a arquitetura de poucas colunas e vãos livres de Oscar Niemeyer, que com seus movimentos orgânicos foi utilizado enquanto símbolo da democracia na construção de Brasília ou até mesmo na construção da cidade administrativa de Belo Horizonte. Esse é só um exemplo, mas é uma manifestação dessa herança arquitetônica mais brasileira que é o modernismo e muito menos ligado a essa herança estritamente europeia. O Oscar Niemeyer é mas basta você olhar para fora, pela sua janela, para ver o que de fato representa a nossa identidade, o que é daqui e o que enaltece a nossa vida e história. O que a gente precisa de fazer é de decolonizar o olhar, decolonizar o nosso afeto. E decolonizar no sentido antropofágico da coisa, que é pegar, digerir o que importa e excretar tudo aquilo que a gente não quer muito, que é dessa cultura branca, eurocêntrica e norte-americana. E você que está assistindo isso, pode até estar pensando, putz, mas o clássico é muito bonito. E eu também às vezes sinto isso, mas cuidado, que a gente foi treinado para pensar e olhar dessa forma. Nós fomos treinados para ver no neoclássico o que seria o ideal da beleza. Mas por que seria esse especificamente o ideal da beleza? Seria isso mesmo verdade? E que tal se talvez não? É uma construção arbitrária, colonial, intencional, que vai apresentar o retrato europeu e, mais especificamente, o retrato neoclássico enquanto sinônimo dessa perfeição. Por isso que vale a pena a correção desses dois pontos errôneos. Primeiro, das estátuas gregas, que não eram necessariamente de pessoas brancas, o que contrapõe esse mito fundador originário. E segundo, que a Grécia nem é necessariamente o único berço da cultura global. A cultura global é uma construção coletiva que não remete somente a pensadores gregos, alemães ou anglófonos. Por que a ideia de grandeza vem necessariamente ou quase necessariamente atrelada ao ideal grego, ao ideal neoclássico? Por que não seria ele vinculado, por exemplo, à magnitude sublime de uma gameleira, ou então, por exemplo, às construções egípcias, maias e astecas? Pode até ser subconsciente a escolha do Gustavo Lima ou do dono da Van ao pegar aquelas colunas e colocar nas suas construções, mas é uma escolha que ela vem de um não questionar da deturpação da diversidade original grega e também vem de um não questionar da utilização dessa mesma imagem pela Alemanha nazista na modernidade. O ideal neoclássico é um ideal eurocêntrico, que nega tudo que não é branco e não é europeu, que nega a nossa herança latino-americana e africana. O que a gente precisa é de mais disso e menos daquilo. Então assim, da próxima vez que você estiver vendo a sombra de uma coluna neoclássica, cuidado! Pode ser que você esteja vendo a sombra do fascismo
ou então só mau gosto e conservadorismo cultural.